Aprenderemos nesse vídeo sobre a psoríase, que infelizmente atinge mais de 3% da população mundial. Assista esse vídeo até o final, que está sendo muito bem ministrado pela doutora dermatologista Sara Rita de Godoy Freua. Se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, ative o sininho, cuide da sua saúde. Olá, eu sou Sara Rita de Godoy Freua, sou médica, dermatologista, especializada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, com título também pelo Conselho Federal de Medicina. Sou especialista em psoríase, inclusive com aperfeiçoamento e imersão no Hospital de Clínicas de Barcelona e no Memorial Hospital de Miami. E hoje nós iremos falar a respeito desta doença, a psoríase, que é uma doença que compromete 3% da população mundial e da população brasileira e que é uma doença limitante socialmente para o paciente. Para vocês entenderem a respeito um pouquinho da doença psoríase, um tabu precisa ser quebrado. A psoríase não é uma doença psicológica, como antigamente se acreditava. Sabemos hoje, e já há uns 20 anos, que a psoríase faz parte de um conjunto de doenças inflamatórias. O que seria isso? Num determinado momento, o seu organismo, do paciente que tem psoríase, entra num processo inflamatório, o organismo todo, não é somente a pele, não é somente o joelho, a articulação, mas o organismo como um todo entra no que nós chamamos de cascata inflamatória. Nessa cascata existe a produção e liberação de algumas substâncias que nós chamamos de citocinas. E essas substâncias mantêm essa cascata inflamatória como se fosse uma bola de neve, para vocês poderem entender melhor. Essas substâncias, lançadas na corrente circulatória, elas vão desencadear algumas doenças inflamatórias. Uma delas, a psoríase, porém existem outras como diabetes, hipertensão, obesidade, doenças autoimunes, doenças inflamatórias do intestino e assim como tantas outras. O paciente que tem a doença psoríase, ele não está isento de ter as outras doenças, pelo contrário, geralmente ele vem com esta associação com a psoríase e mais algumas doenças inflamatórias, que nós chamamos de comorbidades. O problema fundamental para nós médicos é estancarmos esta cascata inflamatória. A psoríase, ela é uma doença que se manifesta na pele, porém não somente na pele. A psoríase na pele, ela tem uma classificação, segundo o nosso consenso, o consenso mundial, de leve, moderada e grave. Leve quando são algumas placas pequenas que aparecem no corpo, no couro cabeludo, mas comprometendo uma pequena parte da superfície. Moderada quando um pouco maior e grave quando aparece praticamente na superfície corpórea na sua totalidade. Porém, a psoríase não se manifesta somente dessa forma. Ela pode aparecer como forma de uma uveíte, ou seja, uma doença ocular. E neste caso, cada episódio de psoríase diminui a acuidade visual. Uma outra forma de psoríase, e ao meu ver particularmente a mais grave, é a psoríase articular, que nós chamamos de psoríase artropática ou artrite psoriásica. Por que mais grave? Porque cada vez que existe um surto de psoríase na articulação, essa articulação vai ficando deformada e o paciente vai ficando deformado. Então nós temos alguns pacientes que não têm mais a possibilidade de caminhar ou de segurar uma colher, um garfo para comer, devido à patologia. A psoríase é uma doença, além de tudo, que limita o padrão social do paciente. O paciente que tem psoríase, ele deixa de viver, porque ele se enclausula, ele não quer mostrar a pele dele
ele tem vergonha porque existe um preconceito social referente à doença, porque todos acreditam que a doença pega e a psoríase não é uma doença contagiosa, e ele se envergonha de ir a uma praia, a uma piscina, ou mesmo de participar de algum evento festivo na família e com os amigos. A nossa função enquanto médicos e amantes da profissão é tratarmos o paciente como um todo. Devemos tratar a psoríase com os medicamentos que existem e as novas terapias, que são as terapias imunobiológicas. Claro, cada caso de psoríase tem um tratamento a ser seguido de acordo com o protocolo. Não é todo mundo que vai tomar terapia biológica, não é todo mundo que vai tomar DMARD. E a terapia tópica. No quesito terapia tópica, nós temos muito pouca coisa na indústria farmacêutica, mas a manipulação substitui bastante essa falta que nós temos, porque atualmente temos algumas substâncias que não existem na indústria farmacêutica e que são menos prejudiciais ao paciente da psoríase. O importante é o paciente da psoríase ter um acompanhamento com um médico dermatologista que conhece a doença, isso é importante ressaltar, fazer o diagnóstico correto, fazer a terapia sistêmica correta e a terapia tópica correta, seja ela manipulada ou não. Atualmente a manipulação tem dado um grande aporte para nós médicos. E eu gostaria de ressaltar que medicina é minha paixão, psoríase é minha paixão. E eu fico muito feliz quando um paciente meu de psoríase que não tinha vida, resgata a sua própria vida, começa a viver, começa a compartilhar da família, resgata seu casamento, sua profissão e volta a ser um ser humano normal. Muito obrigada, agradeço a atenção, procure um médico quando você tiver algum problema.